Oi, gente. Depois de um longo tempo, resolvi voltar, conversar mais um pouquinho, falar das reflexões que eu tenho feito. E hoje eu gostaria de falar especialmente sobre Ana, que é um texto que está no capítulo 1 do livro de 1 Samuel, ok? Na verdade, gostaria de falar sobre a receita de Ana para lidar com a provocação e a incompreensão. Bom, é uma história muito conhecida de Ana, que num momento de poligamia, né, dividiu o mesmo marido com Penina. E Ana era estéril, Penina tinha vários filhos e filhas, de acordo com o relato. Todos os anos, a família toda ia até o templo apresentar sacrifício, ofertas. E eu acredito que o trajeto era um trajeto de muito sofrimento para Ana, porque a Penina ia caçoando dela, rindo, provocando. De acordo com a Bíblia, Penina estava provocando para a irritar. Esse era o propósito de Penina para a vida de Ana. E Ana sempre ia muito triste, chorava muito, não tinha apetite, deixava de comer, né? Então era uma situação muito corriqueira. Provavelmente de ano em ano, Penina falava: olha, Ana, o ano passado eu vim com 2 filhos, agora eu tô vindo com 3, e você? Né? Como se fosse uma situação que Ana tivesse controle, né? Mas não era. E provavelmente a Penina falava para Ana: ai, Ana, eu sou tão fértil, né? Só de eu passar debaixo da cueca do Eucana que eu engravido, tão fértil que eu sou. E a Ana então ia sabendo que aquilo era para irritar, né? Uma situação que realmente não era provocada por si mesma, mas era uma condição de saúde, era uma condição que era lhe imposta. E a Ana então ficava muito triste. Bom, gente, na verdade nós lidamos com muitas pessoas que nos provocam, que riem, que caçoam, né? Nós vemos de uma cultura que as pessoas riem de quem é deficiente físico, como se ele fosse culpado por aquela situação, e outras situações mais, né? Às vezes a gente fala assim: o marido, a pessoa ficou, divorciou da sua esposa, e a outra fala assim: mas o meu marido, nós vamos fazer já, nossa, bodas de prata. E aí começa, né, falar umas situações que provocam as pessoas. Por exemplo, eu tenho alguém na minha família que faz uso de droga. Mas a minha família é perfeita. Nossa, a minha família é muito perfeita. Começa então a questão de comparação, de forma a provocar as pessoas, de forma a irritar as pessoas. Todos nós convivemos com pessoas assim e cabe-nos pensar e refletir se nós não temos sido essa pessoa. Que Deus tem nos abençoado, apesar de nós, né? E às vezes a gente usa isso para provocar as outras pessoas. Nossa, aqui ó, minha família serve ao Senhor. Que bênção, mas não são todos assim, né? Tem casos e casos, a gente tem contextos na nossa vida, na nossa história, e coisas que nós não controlamos. E então é muito importante a gente saber que aquela pessoa, ela está vivendo um tempo difícil. Nem vale a pena ficar comparando com a nossa vida. Vale a pena, sim, a empatia, a compaixão, de dizer para ela: olha, eu sinto muito por você, eu posso orar por você, eu quero acompanhar você. Não ficar em atos comparativos, porque isso deixa a pessoa muito triste. E talvez a Ana pensasse assim: nossa, mas o que eu fiz para merecer isso? E ela não tinha feito nada, não era nada que fosse um castigo de Deus para a vida dela. Mas a Ana, gente, e essa é uma das receitas que eu gostaria de compartilhar com vocês. A Ana, em nenhum momento, ela pensou em algo para fazer uma vingança, para retaliar Penina. Ela nunca pensou, não tem nenhum relato dela destratando as crianças ou fazendo algo que a outra fosse machucar, maltratar. E a Ana resolveu então levar essa questão para Deus. Ela chorava, ela ficava mal disposta, ela perdia o apetite, mas ela sofria
mas ela não fazia nada de mal, de vingança, de que trouxesse, né, algo de mal para Penina. Então é importante a gente saber disso, porque quando as pessoas nos magoam, quando as pessoas desejam nos irritar, nós precisamos entender e aplicar a receita de Ana. Qual que é a receita de Ana nesse caso? Levar para Deus e falar: Deus, eu gostaria das suas bênçãos na minha vida. No caso de Ana, Ana pedia um filho. Ana pedia algo que ela sabia que vinha de Deus, né? Não vinha dela mesma. E a outra situação que aconteceu na vida de Ana foi a incompreensão do sacerdote Eli. O que aconteceu? A Ana estava ali no templo, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, ok? Ana estava orando, mas Ana só movia os lábios. Ela estava numa angústia muito terrível, a voz dela não saía. E o que o sacerdote Eli, o grande líder da nação, achou que estivesse acontecendo? Achou que Ana estava embriagada, bêbada, né? E ele foi lá e falou, já deu uma bronca em Ana. Ana, puxa vida, para de beber, afaste-se do vinho, para com essa questão aí do alcoolismo, porque olha o jeito que você está orando. Porque as pessoas têm rituais e muitas vezes formas que os outros têm que fazer as coisas. Como Ana não orava em voz alta, ele já deduziu erroneamente que ela estivesse embriagada, alcoolizada. Então, o que acontece nessa questão? A gente vê muitas incompreensões, mesmo dentro da igreja. Às vezes a pessoa que necessitava nos acolher, necessitava fazer o trabalho de compaixão e amor, é uma pessoa que talvez vai nos dar uma bronca indevida, vai fazer uma consideração equivocada, não é verdade? Eles também são pessoas que erram, todos nós erramos, isso que acontece. Então, o que aconteceu na vida de Ana ali? Ela, em nenhum momento, ela falou que ia fazer ela falou que nunca mais ia na igreja, né? Porque acontece muito isso. Falou isso de mim, nessa igreja eu não piso mais os pés. As pessoas são assim, enfáticas, né? Ou muitas vezes ela poderia ter falado assim, eu vou abrir um processo de danos morais ou assédio moral contra esse líder, porque ele não deveria ter falado assim comigo. E outras pessoas poderiam ter levado isso para a congregação. Gente, olha o que o sacerdote ali falou de mim, falou que eu estou bêbada. Vocês acham que isso é certo? E ficar disseminando aquela amargura. Mas Ana resolveu fazer o contrário. Ana resolveu explicar o que estava acontecendo para ele. Muitas vezes a gente não quer explicar e a gente quer que o outro deduza a nossa situação e entenda, compreenda, como se ele estivesse fazendo ou obrigação de fazer uma leitura da nossa vida. E aí o que acontece? Isso, né? A gente sabe que não acontece, né? E a gente fica triste e a gente fica amargurada, guarda mágoas, ressentimentos das pessoas, porque a gente fala assim, eu não sou obrigado a chegar e explicar o meu ponto de vista. Olha, realmente obrigada a gente não é, mas é bom fazê-lo. É bom muitas vezes sentar, conversar, discutir e dizer, olha, eu não gostei e na verdade isso que você viu não está correto. Isso que você viu tá errado. Por quê? Porque, olha, eu não estou, no caso de Ana, né? Eu não estou bêbada. Eu nem bebi vinho. Eu estou angustiada. Eu estou triste. Eu tenho um ventre estéril. E eu gostaria muito de ter um filho. Eu sofro pela esterilidade. E aí, o que aconteceu dela com o sacerdote Eli? Ele acabou compreendendo e dando uma bênção para Ana. Abençoando a vida dela, dizendo, olha, vá em paz, e que o Senhor ouça a sua oração. E a Ana, com aquela palavra, o entendimento do sacerdote Eli, ela foi embora de modo diferente. Provavelmente todos os anos ela ia embora triste, porque no caminho ia Eucana, Penina com a criançada e ela sozinha. É lógico que Eucana dava uma atenção especial para Ana, que a Bíblia diz que ele gostava muito dela, ele amava muito e até dizia para ela, eu sou melhor para você do que 10 filhos. Imagina que marido que Eucana era para Ana. Mas ela queria filhos, né?
Naquele tempo, as mulheres, o valor das mulheres era medido se ela tinha filhos ou não. Então isso estava muito atrelado à imagem de Ana. Isso estava muito atrelado à sua utilidade, o seu feitio na sociedade, do modo que ela agia. Ela não tinha filhos, né? Então, queridos, ela fez ali então um propósito para Deus, de entregar Samuel e do filho que viesse, né, que foi Samuel, deixá-lo na casa do Senhor. Era só isso que ela queria. Ela queria dizer assim: eu sou mãe. O meu filho está lá, mas eu sou mãe, né? Ela não queria um filho para si. Ela não queria um filho para o seu egoísmo, que é o que nós vemos muito hoje em dia, né? O meu filho é tudo para mim, as pessoas falam. É o meu reizinho aqui em casa. Tudo que eu faço é por ele. E é uma forma de idolatria. Nós não podemos criar os nossos filhos para nós. Nós precisamos criar os nossos filhos para Deus. Porque quem somos nós para criar um filho para nós? Nós somos falíveis. Nós erramos, né? Nós podemos morrer, porque para morrer basta estar vivo. É o único critério que tem. E é o que acontecia. Ana não era egoísta. Ana desejava ter um filho para entregar para Deus. Era um desejo nobre de Ana, né? Ela não queria um filho para fazer os seus caprichos, para ficar ali, sabe, cultuando o seu filho. O meu filho hoje quer comer tal coisa, é isso que eu vou fazer. E começam de pouquinho, de pequeno, quando vê, é manipulado pelo filho. E isso não é mãe. Mãe de verdade é aquela que entrega e diz como Ana: Senhor, o meu filho vai viver para o Senhor. E foi isso que ela fez. Olha, eu gostaria que nós levássemos essas receitas de Ana contra a provocação, contra a maldade das pessoas, contra quando as pessoas começam com deboche. Às vezes a gente fala assim: eu não consigo dormir bem. Aí outra pessoa fala: nossa, eu deito e durmo a noite inteira. Como se isso fosse algo que ela pudesse controlar. Outra coisa: eu tô passando por um problema, um câncer. Eu fui no médico, o médico falou que eu tô ótima. Parece que coloca como assim: olha, você realmente não tem jeito. Jeito tem pra mim. Começa questões de comparação, né? Diminuindo a outra pessoa, provocando, irritando muitas vezes. Nós precisamos ter cuidado com essas pessoas, porque às vezes elas criam no nosso coração mágoas, ressentimentos, e nós não podemos permitir, porque quem vai adoecer é a gente. Nós precisamos ter a maneira correta de reagir. Como nós reagimos à provocação? Como nós reagimos à incompreensão? Se nós começamos a reagir confrontando sempre, criando uma forma do outro cair, né, com vingança, trazendo as outras pessoas contra ele, fomentando aquela situação, se a gente começa a fazer isso, nós vamos mostrar para os outros que quem não está tratado somos nós. Ana mostra para nós que ela era uma mulher sábia. Ana mostra para nós que ela era uma mulher madura, que ela não era uma criança em termos assim de ficar reagindo com infantilidade. Ana mostra para nós que ela era uma mulher forte e que ela era uma mulher coerente com as ideias dela. Nós precisamos ser assim. Ana era uma mulher tratada no seu emocional, na sua vida com Deus. Ela não ficava entregando assim. Ela não ficava dizendo assim: nossa, lá vem a Penina de novo. Agora ela vai ver, vou dar uma rasteira nela, né? Agora eu vou criar um ambiente para ela se dar mal. Porque às vezes as pessoas fazem isso. Ela vai ver o que eu vou fazer com ela. Ela poderia falar isso. Ela vai ver o que eu vou fazer com ela. Mas Ana não era essa mulher. Ana era uma mulher sábia que levou as suas provocações aos pés do Senhor.
e falou: Senhor, o Senhor tem visto a minha humilhação. O Senhor tem visto o que ela tem feito para me irritar, por eu ser estéril. Então me dá um filho, e esse filho eu vou trazer para viver no teu santuário. E assim ela fez com Eli também. Ela não reagiu às incompreensões de Eli brigando, fazendo um escândalo, ou falando simplesmente aqui eu não piso mais. Ana reagiu assim: olha, eu vou te explicar o que está acontecendo. É bom você saber o que está acontecendo comigo. Eu não estou bêbada, eu estou triste. Então, eu gostaria de deixar essa meditação com você e comigo também, né? Como eu tenho reagido? Como eu tenho reagido às provocações das pessoas? Dizem mais sobre mim do que sobre as pessoas. Como eu tenho reagido sobre as incompreensões, sobre as impressões equivocadas das pessoas sobre mim? Vai dizer mais sobre mim do que sobre as próprias pessoas. E você também. Acho que vale uma reflexão nesse assunto. Vale uma oração sobre isso. E vale também dar uma olhada, porque as pessoas que convivem conosco, sejam elas reis, sacerdotes, levitas, profetas, cantores, pastores, reverendos, sejam quais forem, elas não podem sondar o nosso coração. Elas não sabem das nossas intencionalidades. Quem sabe é apenas o Espírito Santo. Às vezes vale uma explicadinha para ficar tudo bem, tudo ok. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Ponto, ok? Então eu gostaria de deixar essa reflexão com você. Compartilhe, né? Curta também esse vídeo, né? Dê um like aí pra gente, comente e nós vamos estar trocando experiências para um próximo vídeo, ok? Deus abençoe você, sua família e que você seja como Ana. Seja uma pessoa firme, seja uma pessoa coerente, seja uma pessoa sábia, seja uma pessoa que vá no local certo, fazer a coisa certa e que você coloque aos pés do Senhor as incompreensões e provocações que você tem sofrido. Um grande beijo, fique com Deus.